Menina de 9 anos que vive na rua, encontra a carteira cheia de dinheiro de advogado renomado. O que ele fez deixou a todos surpresos. Era uma manhã chuvosa, quando Luana, de apenas 7 anos, viu seu mundo desmoronar. A jovem menina de cabelos pretos segurava firmemente a mão de sua mãe, Lúcia, enquanto elas saíam da pequena casa que chamavam de lar. As portas estavam trancadas e os móveis amontoados na calçada eram tudo o que restava de suas posses. Lúcia, com o olhar perdido e marcas de cansaço no rosto, sabia que não tinham para onde ir. Despejadas por falta de pagamento do aluguel, Lúcia e Luana se viram repentinamente sem teto. Lúcia, que há anos lutava contra o alcoolismo, tentava manter a cabeça erguida por sua filha, mas a batalha constante contra seus próprios demônios a debilitava a cada dia. Naquela tarde cinzenta, as duas seguiram para o centro da cidade, buscando refúgio nas ruas. A luta de Lúcia contra o alcoolismo começara alguns anos antes, quando o pai de Luana, um homem trabalhador e amoroso, faleceu repentinamente devido a uma parada cardíaca. A perda devastadora lançou Lúcia em uma espiral de tristeza e desespero. O álcool tornou-se uma fuga, uma maneira de entorpecer a dor da perda. Porém, essa fuga rapidamente se transformou em um vício que a afastava ainda mais da realidade e da filha. As primeiras semanas nas ruas foram as mais difíceis. Sem a segurança de um lar, Luana e Lúcia vagavam pelas ruas, procurando um lugar onde pudessem dormir em paz. O frio da noite se entranhava nos ossos, e o barulho constante da cidade parecia um lembrete cruel de sua nova realidade. No entanto, Luana, com a inocência própria de sua idade, encontrava pequenas alegrias nas coisas simples. Uma flor desabrochando na calçada, um sorriso amigável de um desconhecido. Na comunidade de moradores de rua, Lúcia e Luana encontraram um inesperado apoio. Pessoas que, apesar de suas próprias dificuldades, estendiam a mão para ajudar. Dona Marli, uma senhora de cabelos grisalhos que vivia ali há anos, tornava-se uma figura materna para Luana. Ela ensinava à menina a importância da honestidade e da solidariedade, valores que mantinham a comunidade unida. Seu lema era simples: na rua, somos todos família. Lúcia, no entanto, lutava para se manter sóbria. As tentações do álcool estavam sempre presentes e a falta de esperança tornava a luta ainda mais difícil. Sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. O rosto antes vibrante de Lúcia tornava-se pálido e magro, e seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam apenas dor e arrependimento. Em uma noite particularmente fria, Lúcia sucumbiu à doença. O álcool havia destruído seu fígado e, sem acesso a cuidados médicos, ela não resistiu. Luana segurou a mão da mãe até o último suspiro, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto sujo. Sentada ao lado do corpo da mãe, Luana sentiu-se mais sozinha do que nunca. A dor da perda era insuportável e a incerteza do futuro aterrorizante. Dona Marli e outros moradores de rua ajudaram Luana a enterrar Lúcia em uma cova simples, marcada apenas por uma pedra. Naquele momento, a jovem menina prometeu a si mesma que honraria os ensinamentos da mãe e dos amigos que fez nas ruas. Determinada a sobreviver, ela começou a construir sua vida a partir daquele ponto de partida doloroso. A vida nas ruas era implacável, mas Luana não estava disposta a desistir. Com a força e a resiliência que Lúcia lhe ensinara, ela seguiu em frente, carregando no coração a lembrança da mãe e o desejo de um dia encontrar um lugar a que pudesse verdadeiramente chamar de lar. Os primeiros dias após a morte de Lúcia foram os mais difíceis para Luana. Sem a mãe ao seu lado, a menina de apenas 8 anos precisou encontrar forças que nunca imaginara possuir. Sozinha nas ruas, enfrentando o frio cortante e a fome constante, Luana se viu forçada a amadurecer rapidamente. Na primeira noite sem sua mãe,
Luana encontrou abrigo sob a marquise de uma loja fechada. O vento frio de inverno atravessava suas roupas finas e ela se encolheu, tentando inutilmente se aquecer. O estômago roncava de fome, mas Luana sabia que precisava ser forte. Seu único conforto era a lembrança dos momentos felizes com sua mãe e a determinação de honrar os ensinamentos de honestidade e coragem que Lúcia sempre valorizou. Aos poucos, Luana começou a explorar o ambiente ao seu redor. Nas ruas, ela encontrou um grupo de moradores de rua que, como sua mãe, tinham histórias tristes e passados difíceis. Entre eles, destacou-se Jorge, um homem de meia-idade, com olhos bondosos e um sorriso acolhedor. Ele notou a jovem menina sozinha e resolveu ajudá-la. Jorge ensinou a Luana os segredos da sobrevivência nas ruas. Mostrou-lhe onde encontrar alimentos descartados, como evitar áreas perigosas e os melhores lugares para se abrigar durante a noite. Ele também a apresentou a outros membros da comunidade de rua, incluindo Dona Marli, que se tornou uma espécie de avó para Luana. Dona Marli era uma senhora de espírito forte e coração generoso. Mesmo com as dificuldades que enfrentava, ela sempre encontrava uma maneira de cuidar dos outros. Para Luana, ela era uma fonte de conselhos e conforto. Marli sempre dizia: a vida na rua é dura, mas não deixa de ser vida. Precisamos uns dos outros para sobreviver. Com o tempo, Luana começou a desenvolver uma mentalidade resiliente e determinada. Ela aprendeu a não se deixar abater pelas adversidades e a encontrar soluções criativas para os problemas que surgiam. Quando o frio era intenso, ela se lembrava dos ensinamentos de Jorge e Dona Marli, buscando abrigos mais seguros e fazendo fogueiras improvisadas com materiais descartados. Apesar das dificuldades, Luana também encontrou momentos de alegria. A amizade com os outros moradores de rua trouxe-lhe risos e histórias compartilhadas ao redor de uma fogueira. A comunidade cuidava dela como uma família improvável, e isso lhe dava forças para continuar. Luana também aprendeu a valorizar pequenas conquistas, como encontrar uma refeição quente ou um cobertor em bom estado. A vida nas ruas era uma constante batalha, mas Luana se recusava a desistir. Cada desafio enfrentado, cada dificuldade superada, a tornava mais forte e determinada. Ela nunca perdia de vista a promessa que fizera a si mesma e a sua mãe. Um dia, sairia das ruas e encontraria um lugar onde pudesse verdadeiramente chamá-lo de lar. Luana sabia que o caminho seria longo e árduo, mas com a resiliência que desenvolveu e o apoio de sua nova família nas ruas, ela estava determinada a lutar por um futuro melhor. E assim, dia após dia, a jovem menina continuava a enfrentar as adversidades com coragem e esperança, mantendo viva a memória de sua mãe e os valores que ela lhe ensinou. Era uma noite fria e estrelada, o tipo de noite em que o vento parecia cortar a pele como lâminas de gelo. Luana, agora com 9 anos, estava abrigada sob a marquise de uma loja fechada, embrulhada em um cobertor fino que conseguira no dia anterior. Seus olhos atentos observavam o movimento nas ruas, sempre alerta para qualquer sinal de perigo ou oportunidade. De repente, um carro de luxo preto e brilhante parou em frente a um restaurante renomado da região. O restaurante, conhecido por seu glamour e clientela de alta classe, estava longe da realidade de Luana, mas ela sabia que as pessoas que frequentavam aquele lugar viviam em um mundo completamente diferente do seu. Ela assistia com curiosidade enquanto um homem elegante descia do carro. O homem era alto e de cabelos grisalhos, com uma presença marcante, vestia um terno impecável e se movia com a confiança de alguém acostumado ao sucesso. Ao sair do carro, ele acidentalmente deixou cair sua carteira, que deslizou discretamente para o meio-fio. Ele entrou no restaurante sem perceber sua perda. Luana, observando de longe, viu a carteira cair.
Ela hesitou por um momento, lembrando-se dos ensinamentos de honestidade que recebeu de sua mãe e dos amigos da rua. Decidida a fazer a coisa certa, correu até a carteira, pegou-a e esperou. Sabia que o homem voltaria para procurar por ela. Não demorou muito para que Alberto Martinez, o renomado advogado, percebesse a falta de sua carteira. Ele saiu do restaurante com uma expressão de pânico, os olhos varrendo a calçada desesperadamente. Quando ele finalmente viu Luana, uma menina pequena e franzina, segurando sua carteira, seu alívio foi imediato. "Senhor, acho que isso é seu", disse Luana, estendendo a carteira para ele. Alberto parou, surpreso e impressionado com a honestidade da menina. Ele pegou a carteira com gratidão e um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. "Muito obrigado, mocinha. Você salvou meu dia." Ele olhou mais atentamente para Luana, notando seu estado. "Como você se chama?" "Luana", respondeu ela tímida. "Luana, gostaria de te agradecer adequadamente. Que tal você vir jantar comigo no restaurante?" Luana hesitou. Nunca havia entrado em um lugar como aquele e a ideia a deixava nervosa. Mas a bondade nos olhos de Alberto a confortou. E seu estômago vazio não podia recusar a oferta de uma refeição quente. "Tudo bem", disse ela finalmente. Alberto sorriu novamente e a conduziu até o restaurante. Ao entrarem, Luana ficou deslumbrada com o luxo do lugar. Lustres brilhantes pendiam do teto, mesas elegantemente arrumadas e uma música suave preenchia o ambiente. O segurança lançou um olhar surpreso para Luana, mas não disse nada ao ver que estava com Alberto. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela e um garçom rapidamente veio atender. Luana, intimidada, deixou que Alberto escolhesse a comida. Enquanto esperavam, Alberto a observava com curiosidade, intrigado com a história daquela menina tão jovem e ao mesmo tempo tão corajosa. Quando o garçom trouxe o menu e começou a recitar as especialidades da casa, Luana olhou ao redor maravilhada. O calor do restaurante contrastava com o frio cortante do lado de fora, e a sensação de estar segura, mesmo que apenas por um momento, era reconfortante. "Vamos pedir algo delicioso, Luana. Tenho certeza de que você vai gostar", disse Alberto com um sorriso encorajador. Luana assentiu, um pouco mais relaxada, e observou enquanto ele fazia os pedidos. Sentia-se estranhamente à vontade na presença daquele homem gentil. O estômago roncava de antecipação e por um breve momento ela se permitiu esquecer das dificuldades que a esperavam lá fora. E assim, naquele restaurante luxuoso, começava uma noite que mudaria para sempre a vida de Luana. A atmosfera acolhedora do restaurante era um contraste marcante com a frieza das ruas lá fora. As luzes suaves e a música calma criavam um ambiente quase mágico para Luana, que não conseguia evitar olhar ao redor com olhos arregalados de fascinação. Sentada à mesa com Alberto, ela se sentia como se estivesse em um sonho. Enquanto esperavam pela comida, Alberto tentou iniciar uma conversa leve, mas logo percebeu que Luana estava ansiosa e um pouco retraída. Ele então decidiu ser paciente, deixando que ela se sentisse confortável a seu próprio tempo. Quando os pratos chegaram, cheios de aromas deliciosos, Luana não conseguiu esconder sua surpresa e gratidão. "Pode comer o quanto quiser, Luana", disse Alberto com um sorriso caloroso. "Não se preocupe com nada." A menina começou a comer devagar, mas logo a fome falou mais alto e ela devorou a comida com entusiasmo. Alberto observava com um misto de ternura e preocupação. Ele sabia que aquela menina tinha uma história difícil e queria entender melhor como poderia ajudá-la. Após alguns minutos de silêncio, Luana levantou os olhos, encontrando o olhar gentil de Alberto. Sentindo-se mais à vontade, começou a falar, inicialmente com hesitação, mas logo a história de sua vida fluía com uma sinceridade tocante. Contou sobre a morte de seu pai,
a luta de sua mãe contra o alcoolismo e como foram despejadas de casa. Descreveu a dura realidade das ruas e como sua mãe havia falecido, deixando-a sozinha. Alberto escutava atentamente, sem interromper, sentindo uma profunda comoção com cada palavra de Luana. Ele podia ver a dor e a resiliência nos olhos da menina, e isso tocava algo dentro dele. Quando ela terminou de contar sua história, ele tomou um momento para processar tudo antes de falar. Luana, você é uma menina muito corajosa, disse ele com a voz suave. Não posso imaginar o quão difícil tem sido para você. Ela apenas assentiu, ainda um pouco tímida. Eu quero te ajudar, continuou Alberto. Você não pode continuar vivendo nas ruas. Não é seguro e você merece muito mais do que isso. Que tal passar a noite na minha casa? Você pode tomar um banho quente, comer algo e dormir em uma cama confortável. O que você acha? Luana hesitou. A oferta parecia boa demais para ser verdade, mas a sinceridade nos olhos de Alberto a fez sentir que podia confiar nele. Com um pequeno aceno de cabeça, ela aceitou. Tudo bem, murmurou ela, quase inaudível. Alberto sorriu aliviado. Ótimo. Vamos terminar de comer e depois vamos para casa. Tenho certeza de que você vai gostar. Depois de terminarem a refeição, Alberto e Luana foram para a casa dele. Durante a viagem, Luana olhava pela janela, o coração batendo acelerado com a mistura de excitação e nervosismo. Quando chegaram, ela ficou impressionada com a casa acolhedora e bem cuidada. Alberto mostrou a ela onde ficava o banheiro e deu a ela algumas roupas limpas e quentes. Luana tomou um banho demorado, sentindo a água quente lavar não só a sujeira das ruas, mas também um pouco do peso que carregava nos ombros. Após o banho, vestiu as roupas confortáveis e sentiu um alívio quase esquecido. Alberto preparou um chá quente para Luana e a conduziu a um quarto aconchegante. A cama parecia um verdadeiro luxo, e Luana deitou-se, sentindo o conforto do colchão macio e dos cobertores quentes. Alberto sorriu ao vê-la acomodada. Boa noite, Luana. Durma bem, disse ele, apagando a luz e fechando a porta suavemente. Deitada na escuridão do enorme quarto, Luana refletiu sobre os eventos do dia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura e cuidada. Enquanto o sono a envolvia, pensou na possibilidade de um novo começo. O encontro inesperado com Alberto não só lhe dera esperança, mas também uma chance de um futuro diferente. E com essa esperança, ela adormeceu profundamente, sonhando com dias melhores que poderiam estar por vir. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas do quarto aconchegante quando Luana despertou. Por um momento, ela se esqueceu de onde estava. O colchão macio, os cobertores quentes e o silêncio reconfortante eram uma mudança drástica das ruas frias e barulhentas. Ao se lembrar da noite anterior, um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Ela estava na casa de Alberto, um homem que a havia tratado com uma gentileza que ela não experimentava há muito tempo. Levantar-se da cama era como sair de um sonho. Luana encontrou roupas limpas dobradas em uma cadeira ao lado da cama. Ela se vestiu rapidamente e desceu as escadas, seguindo o cheiro irresistível de café fresco e torradas. Alberto estava na cozinha preparando o café da manhã. — Bom dia, Luana. Dormiu bem? Perguntou ele com um sorriso. — Dormi sim, obrigada, respondeu ela, ainda um pouco tímida. Eles se sentaram à mesa e compartilharam uma refeição simples, mas nutritiva. Alberto tentou deixá-la à vontade, perguntando sobre suas preferências alimentares e contando histórias engraçadas sobre seu trabalho. Aos poucos, Luana começou a relaxar e a se sentir mais confortável naquela nova rotina. Durante os dias seguintes, Luana começou a se adaptar à vida na casa de Alberto. Ela ajudava nas tarefas domésticas, aprendendo rapidamente a limpar, cozinhar e organizar as coisas.
Alberto, por sua vez, se esforçava para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para a menina. Ele comprou roupas novas, livros e brinquedos, tentando criar um senso de normalidade para ela. Enquanto Luana se adaptava à nova rotina, ela também descobria mais sobre Alberto. Ele era um advogado renomado, conhecido por sua dedicação e ética no trabalho. Alberto nunca se casara e vivia sozinho em uma casa espaçosa. Em uma tarde, enquanto os dois conversavam na sala de estar, Alberto compartilhou uma parte pessoal de sua vida. Luana, eu nunca me casei e não tenho filhos. Começou ele com um tom pensativo. Há alguns anos, descobri que sou estéril. Não posso ter filhos biológicos. Isso foi difícil de aceitar no começo, mas acabei me dedicando ao meu trabalho e aceitando minha situação. Luana ouviu atentamente, sentindo um misto de curiosidade e empatia. Ela percebia que, apesar de sua vida parecer perfeita por fora, Alberto também tinha suas próprias lutas e desafios. A presença de Luana trouxe uma nova dinâmica à vida de Alberto. Ele se via cada vez mais apegado à menina, admirando sua coragem e resiliência. Aos poucos, uma ideia começou a tomar forma em sua mente, a possibilidade de adotar Luana. No entanto, ele ainda estava hesitante. A adoção era uma decisão grande e complexa, e Alberto se questionava se estava preparado para assumir essa responsabilidade. Alberto consultou alguns amigos e colegas sobre o assunto, buscando conselhos e perspectivas. Todos encorajaram a ideia, ressaltando o quanto ele e Luana poderiam se beneficiar dessa nova relação familiar. Mesmo assim, a dúvida persistia. Ele queria ter certeza de que poderia oferecer a Luana o apoio e o amor que ela precisava e merecia. Enquanto Alberto ponderava sobre a adoção, Luana continuava a se adaptar à vida na casa. Ela se destacava em suas tarefas, mostrava interesse em aprender coisas novas e, aos poucos, seu rosto ganhava um brilho de esperança que havia desaparecido durante seus dias nas ruas. As semanas passavam e a ligação entre Alberto e Luana se fortalecia. Cada sorriso, cada gesto de carinho fazia com que Alberto se sentisse mais inclinado a tornar aquele lar temporário em algo permanente. Ele sabia que a decisão precisava ser tomada com cuidado e reflexão, mas no fundo sentia que Luana já fazia parte de sua família. Alberto sentava-se em seu escritório, à luz do abajur, lançando sombras suaves nas paredes. Em suas mãos, ele segurava um documento com informações sobre a adoção. Tinha passado as últimas semanas consultando amigos e colegas, ouvindo conselhos e refletindo sobre a possibilidade de adotar Luana. Agora, com todas as informações diante dele, era a hora de tomar uma decisão. Os prós e contras dançavam em sua mente. De um lado, ele via a chance de oferecer a Luana um lar estável e amoroso, algo que ela nunca teve. Poderia proporcionar-lhe uma educação, segurança e, acima de tudo, uma família. No entanto, do outro lado, surgiam dúvidas sobre sua capacidade de ser um bom pai. Alberto nunca havia assumido tal responsabilidade e se perguntava se estaria à altura do desafio. Enquanto ele ponderava, sua mente voltava aos momentos que compartilhara com Luana nas últimas semanas. Lembrava-se do sorriso dela ao aprender algo novo, da maneira como seus olhos brilhavam quando falavam sobre seus sonhos. A presença de Luana havia trazido uma nova alegria à sua vida, uma sensação de propósito que ele não sentia há muito tempo. No entanto, o medo de falhar ainda o assombrava, e se ele não conseguisse atender às necessidades emocionais e psicológicas de Luana? E se, apesar de suas boas intenções, ele não pudesse proporcionar o amor e o suporte que ela precisava? Enquanto isso, Luana, em seu quarto, sentia um turbilhão de emoções. A casa de Alberto começava a se parecer com um lar para ela. As rotinas, as conversas à mesa de jantar, os momentos de risadas e aprendizado, tudo isso a fazia sentir parte de uma família. No entanto,
Uma sombra de medo pairava sobre seu coração. E se tudo isso fosse temporário? E se a qualquer momento ela fosse mandada de volta para as ruas? Cada vez que Alberto saía para o trabalho ou tinha uma reunião, Luana se preocupava. Ela se perguntava se ele estaria pensando em mandá-la embora, se suas dúvidas superariam o carinho que ele parecia demonstrar. Ela tentava se concentrar nas tarefas e nos estudos, mas a incerteza sobre o seu futuro tornava tudo mais difícil. Alberto sabia que Luana estava apreensiva. Ele via nos olhos dela a mesma insegurança que sentia em seu coração. Decidiu que precisava conversar com ela, ser honesto sobre seus sentimentos e planos. Talvez juntos pudessem encontrar uma solução que trouxesse paz para ambos. Naquela noite, após o jantar, Alberto chamou Luana para se sentar com ele na sala de estar. Luana, eu tenho pensado muito sobre nós dois e sobre o futuro, começou ele, tentando manter a voz firme. Sei que isso deve ser confuso e assustador para você, mas quero que saiba que você é muito importante para mim. Luana olhou para ele, seus olhos cheios de esperança e medo. Eu também gosto muito de ficar aqui com você, Alberto, respondeu ela, com a voz trêmula. Mas tenho medo. Medo de ter que voltar para as ruas. Alberto segurou as mãos de Luana, apertando-as com ternura. Eu entendo seu medo, Luana, e quero que saiba que estou fazendo tudo o que posso para tomar a melhor decisão para nós dois. Sei que a adoção é um grande passo e ainda tenho algumas dúvidas, mas quero que saiba que meu desejo é proporcionar a você um lar seguro e amoroso. Luana assentiu, sentindo um alívio misturado com a ansiedade. A conversa não eliminou todas as suas preocupações, mas saber que Alberto estava considerando seriamente a adoção e que se importava genuinamente com ela, trouxe um conforto inesperado. E assim, enquanto Alberto continuava a pesar os prós e contras e a enfrentar suas próprias inseguranças, Luana encontrava forças na esperança de um futuro melhor. Após semanas de reflexão e conversas honestas com Luana, Alberto decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele estava determinado a proporcionar a ela o lar que tanto merecia. Com o coração resoluto, ele começou a preparar a documentação necessária para iniciar o processo de adoção. Na manhã em que foram ao primeiro encontro com a assistente social, Luana estava nervosa, mas também animada. Vestida com roupas novas que Alberto havia comprado, ela parecia uma menina comum. Mas seus olhos ainda carregavam a sabedoria e a dor de suas experiências nas ruas. Vai dar tudo certo, Luana, disse Alberto, enquanto esperavam na recepção do escritório de assistência social. Basta ser você mesma, eles só querem te conhecer melhor. Luana assentiu, tentando sorrir. Quando a assistente social, uma mulher de meia-idade com um semblante gentil, o chamou para entrar, ela apertou a mão de Alberto, buscando conforto. As primeiras entrevistas foram um desafio para ambos. Luana teve que reviver partes dolorosas de seu passado, respondendo a perguntas sobre sua vida nas ruas e a perda de sua mãe. No entanto, sua honestidade e resiliência brilharam em cada resposta. Ela falou sobre os valores que sua mãe lhe ensinou, sobre a importância da honestidade e da solidariedade, e sobre como Alberto a ajudará a encontrar uma nova esperança. A assistente social ficou impressionada com a maturidade de Luana e a dedicação de Alberto. Eles passaram por várias etapas do processo, que incluíam visitas domiciliares, avaliações psicológicas e entrevistas com ambos. Em cada etapa, a conexão entre Alberto e Luana se fortalecia. Durante uma das visitas domiciliares, a assistente social observou a interação entre os dois. Ela viu como Alberto se preocupava com o bem-estar de Luana, sempre atento às suas necessidades e emoções. Luana, por sua vez, demonstrava um afeto genuíno e um respeito profundo por Alberto. É evidente que vocês dois têm uma ligação muito especial, comentou a assistente social durante uma das avaliações. Isso é crucial para o processo de adoção.
Alberto sorriu aliviado e olhou para Luana, que retribuiu o sorriso com brilho nos olhos. Os meses que se seguiram foram repletos de expectativas e ansiedade. Cada nova etapa concluída era um passo mais próximo de tornar-se oficialmente uma família. Enquanto isso, a rotina na casa de Alberto continuava a se ajustar. Luana estava se saindo bem na escola, fazendo novos amigos e explorando seus interesses. Alberto, por sua vez, sentia-se cada vez mais confortável no papel de pai. Ele descobriu um lado de si mesmo que não conhecia, uma capacidade infinita de amor e paciência. As noites eram preenchidas com leituras antes de dormir, risos durante o jantar e conversas profundas sobre sonhos e medos. Em um final de tarde, após mais uma sessão de entrevistas, eles voltaram para casa cansados, mas esperançosos. Alberto se sentou no sofá, Luana ao seu lado. Ele olhou para a menina, que agora ocupava um lugar tão grande em seu coração, e sentiu uma onda de emoção. Estamos quase lá, Luana, disse ele, passando o braço ao redor dos ombros dela. Eu sei que o processo é difícil, mas estamos fazendo isso juntos, e isso é o que importa. Luana encostou a cabeça no ombro de Alberto, sentindo-se segura e amada. Eu sei, Alberto, e estou muito feliz por isso. E assim, dia após dia, etapa após etapa, a conexão entre Alberto e Luana se solidificava. O processo de adoção era árduo, mas cada desafio enfrentado apenas reforçava a certeza de que estavam no caminho certo. Eles não eram apenas uma menina e um homem tentando construir uma nova vida. Estavam se tornando uma verdadeira família. O dia da audiência final chegou mais rápido do que Luana e Alberto esperavam. Naquela manhã, ambos estavam nervosos, mas otimistas. Sentaram-se lado a lado na sala de audiências, aguardando o juiz que decidiria seu futuro. Alberto segurava a mão de Luana, oferecendo-lhe conforto e segurança. O juiz, um homem de meia idade com uma expressão bondosa, entrou na sala e revisou os documentos à sua frente. Após alguns momentos de silêncio, ele olhou para Alberto e Luana. Senhor Martinez, Luana, revisei todo o material sobre o caso de vocês. É claro que vocês formaram um vínculo forte e amoroso. Ele fez uma pausa, sorrindo levemente. Tenho o prazer de anunciar que a adoção está oficialmente aprovada. Parabéns, vocês são agora oficialmente pai e filha. Luana mal podia acreditar. Lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto enquanto ela abraçava Alberto. Ele a envolveu em um abraço apertado, também emocionado. Somos uma família agora, Luana, disse ele com a voz embargada de emoção. Sim, somos, respondeu ela com um sorriso radiante. Com a adoção oficializada, uma nova fase começou para Luana. Ela começou a frequentar uma escola próxima à casa de Alberto. Uma escola com boas instalações e professores dedicados. No primeiro dia de aula, Luana estava ansiosa, mas também animada. Alberto a acompanhou até o portão da escola, encorajando-a com palavras de apoio. Você vai se sair muito bem, Luana, disse ele. Lembre-se de ser você mesma e mostrar todo o seu potencial. Luana assentiu, sentindo-se confiante. As primeiras semanas foram desafiadoras, mas ela logo se destacou por sua inteligência e dedicação. Seus professores notaram rapidamente seu potencial acadêmico e Luana começou a se envolver em várias atividades extracurriculares, desde o clube de leitura até a equipe de matemática. A cada boletim escolar, Alberto se orgulhava mais. Ele via o progresso de Luana com um misto de alegria e admiração. Ela não só estava se destacando academicamente, mas também fazendo amigos e se tornando uma jovem confiante e determinada. Uma noite, enquanto Luana fazia seus deveres de casa na mesa da cozinha, Alberto se aproximou e sentou-se ao seu lado. Estou muito orgulhoso de você, Luana, disse ele com um sorriso caloroso. Você tem trabalhado duro e tem mostrado um talento incrível. Quero que saiba que farei tudo o que puder para garantir que você tenha um futuro brilhante. Luana olhou para ele, seus olhos brilhando de gratidão. Obrigado, Alberto.
você me deu uma chance de ter uma vida melhor, e eu não vou desperdiçá-la. Alberto acariciou o cabelo de Luana, sentindo uma profunda satisfação por tudo o que haviam conquistado juntos. Com o passar dos meses, a vida de Luana continuou a florescer. Ela participava de competições escolares, ganhava prêmios e se tornava uma referência positiva entre seus colegas. Alberto, sempre presente e incentivador, se certificava de que ela tivesse todas as oportunidades para crescer e se desenvolver. A casa de Alberto, que antes parecia grande e vazia, agora estava cheia de vida e risos. Eles passavam os fins de semana explorando museus, parques e bibliotecas, sempre buscando novas maneiras de aprender e se divertir juntos. Alberto sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas ele estava determinado a enfrentar cada um deles ao lado de Luana. Sua promessa de proporcionar a ela um futuro brilhante não era apenas uma declaração, mas um compromisso diário, e assim, com amor, dedicação e uma confiança renovada no futuro, Alberto e Luana caminhavam juntos, construindo uma vida repleta de esperança e possibilidades. Os anos passaram rapidamente e Luana, agora com 13 anos, estava entrando na adolescência. A escola continuava a ser um lugar onde ela brilhava academicamente, mas as pressões sociais e escolares começaram a se intensificar. Como qualquer adolescente, Luana enfrentava os desafios típicos dessa fase da vida. As amizades se tornaram mais complicadas, com grupos de amigos se formando e desmanchando rapidamente. Luana sentia a pressão de se encaixar, de ser aceita pelos colegas, e isso às vezes conflitava com seus valores e sua personalidade. As demandas acadêmicas também aumentaram, com mais tarefas, projetos e expectativas. Além disso, as dúvidas sobre suas origens começaram a surgir com mais frequência. Luana não podia deixar de se perguntar sobre sua mãe, Lúcia, e seu pai. Essas questões a assombravam silenciosamente, criando uma mistura de tristeza e curiosidade em seu coração. Uma noite, após um dia particularmente difícil na escola, Luana estava sentada na varanda de casa, olhando para as estrelas. Alberto percebeu seu abatimento e decidiu se juntar a ela. Sentou-se ao seu lado, colocando uma mão reconfortante sobre o ombro dela. — Você está bem, Luana? Perguntou ele suavemente. Ela suspirou, sem tirar os olhos do céu estrelado. — Só estou pensando em muitas coisas, Alberto. Às vezes sinto tanta falta da minha mãe e me pergunto sobre meu pai. Não sei quase nada sobre ele. Quando ele faleceu, eu era muito pequena. Minha mãe não falava muito sobre ele. Quando ela falava, logo começava a chorar. Eu me lembro disso. Alberto respirou fundo. Sabendo que essa era uma conversa importante e delicada, ele sempre soube que esse momento chegaria, mas isso não o tornava mais fácil. Eu entendo, Luana. É natural sentir essa falta e ter essas perguntas. Sua mãe, Lúcia, era uma mulher forte, apesar de todas as dificuldades que enfrentou. Ela te amava muito e fez o melhor que pôde para cuidar de você. Eu tenho certeza disso mesmo não tendo conhecido ela. Obrigado, Alberto. Acho que precisava ouvir isso. Ele a abraçou apertado, querendo transmitir todo o apoio e amor que sentia por ela. Sempre estarei aqui para você, Luana. Para qualquer pergunta que tenha, para qualquer momento difícil. Você é minha filha e eu te amo muito. Ela se aconchegou no abraço de Alberto, sentindo-se segura e amada. Eu também te amo, Alberto. Muito. Os desafios da adolescência não desapareceram após aquela conversa, mas algo mudou dentro de Luana. Sentir que podia falar abertamente sobre seu passado e suas dúvidas com Alberto a fez se sentir mais forte e segura. Ela sabia que, independentemente das dificuldades que surgissem, não estava sozinha. Alberto, por sua vez, se comprometeu a continuar sendo o pilar de apoio de Luana, ajudando-a a navegar pelas complexidades da adolescência e a enfrentar suas próprias inseguranças.
A conexão entre eles, construída sobre a base da confiança e do amor, se tornava mais forte a cada dia. Aos 17 anos, Luana tomou uma decisão que moldaria seu futuro: seguir os passos de Alberto e estudar direito. Inspirada pelo exemplo de integridade e justiça que ele representava, Luana sentia que podia fazer a diferença no mundo, especialmente para aqueles que, como ela, haviam enfrentado grandes dificuldades. A decisão de estudar direito trouxe consigo uma série de desafios. O curso era exigente e Luana logo descobriu que o caminho para se tornar uma advogada não seria fácil. As leituras eram densas, os conceitos complexos e as provas rigorosas. Havia dias em que ela se sentia sobrecarregada, questionando sua capacidade de seguir adiante. Em uma noite particularmente difícil, Luana estava na mesa da cozinha, rodeada de livros e anotações, tentando entender um caso complicado. Alberto entrou e viu o desespero em seus olhos. "Parece que você está tendo uma noite difícil", disse ele, sentando-se ao lado dela. "É muito mais difícil do que eu imaginava, Alberto", admitiu ela, esfregando os olhos cansados. "Às vezes, me pergunto se estou fazendo a coisa certa." Alberto sorriu, lembrando-se de suas próprias lutas durante a faculdade de Direito. "Eu sei exatamente como você se sente, eu também passei por isso, mas você é inteligente e determinada, Luana. Sei que pode superar esses desafios. E eu estou aqui para te ajudar, sempre." Com o apoio constante de Alberto, Luana começou a ganhar confiança. Ele revisava casos com ela, explicava conceitos difíceis e compartilhava suas próprias experiências. A paciência e o incentivo de Alberto eram uma fonte constante de motivação para Luana. Além dos estudos, Luana começou a se envolver em causas sociais, algo que sempre a apaixonara. Ela se juntou a um grupo de estudantes que ofereciam assistência jurídica gratuita para comunidades carentes. Ajudar os menos afortunados dava a Luana um propósito renovado e uma conexão profunda com suas próprias raízes. Em uma das visitas ao abrigo, onde prestavam assistência, Luana conheceu Dona Maria, uma senhora que vivia nas ruas e precisava de ajuda para conseguir seus benefícios sociais. A história de Dona Maria tocou profundamente Luana, lembrando-a dos dias em que ela e sua mãe lutavam para sobreviver nas ruas. "Vou te ajudar, Dona Maria", disse Luana determinada. "Vamos conseguir os seus direitos." Trabalhando incansavelmente, Luana e seus colegas montaram o caso de Dona Maria, reunindo documentos e apresentando argumentos sólidos. O processo foi longo e difícil, mas a persistência de Luana foi recompensada quando conseguiram que os benefícios fossem aprovados. "Obrigada, minha filha", disse Dona Maria com lágrimas nos olhos. "Você mudou a minha vida." Luana sentiu um orgulho indescritível. Ela sabia que estava no caminho certo, não só por seus estudos, mas pelo impacto que podia causar na vida das pessoas. Cada caso que assumia, cada pessoa que ajudava, reforçava seu compromisso com a justiça e a igualdade. Enquanto Luana continuava a se destacar na faculdade e em suas atividades sociais, Alberto observava com admiração e orgulho. Ele sabia que ela enfrentaria muitos desafios pela frente, mas também sabia que Luana tinha a força e a resiliência necessárias para superá-los. A escolha de seguir a carreira de direito e se envolver em causas sociais trouxe consigo responsabilidades e dificuldades, mas também uma imensa satisfação. Luana estava não apenas construindo seu futuro, mas também retribuindo à sociedade de uma maneira que honrava as lições de vida que aprendera com sua mãe e com Alberto, e assim, passo a passo, Luana avançava em sua jornada, determinada a fazer a diferença e a criar um futuro melhor para aqueles que mais precisavam. A manhã da formatura de Luana chegou com um céu claro e ensolarado, refletindo a alegria e o orgulho que preenchiam o coração de Alberto.
Ele observava com olhos brilhantes, enquanto Luana, vestida com a beca de formatura, ajustava o cabelo no espelho. A jovem mulher diante dele era a mesma menina que havia resgatado das ruas, mas agora ela se erguia confiante e determinada, pronta para abraçar o futuro. Você está linda, Luana, disse Alberto emocionado. Hoje é um grande dia. Luana sorriu, sentindo um misto de nervosismo e excitação. Obrigada, Alberto. Não teria chegado até aqui sem você. A cerimônia de formatura foi um evento solene e emocionante. Enquanto os formandos se sentavam em fileiras ordenadas, Alberto se acomodava na plateia, ansioso para ouvir o nome de Luana ser chamado. O reitor da faculdade fez um discurso inspirador, destacando as conquistas e desafios que os alunos enfrentaram ao longo dos anos. Quando finalmente chegou o momento, o nome de Luana ecoou pelos alto-falantes. Luana Martinez, com honras. Aplausos ressoaram pelo auditório enquanto Luana subia ao palco para receber seu diploma. Alberto sentiu lágrimas de orgulho encherem seus olhos. A jornada que começara com incertezas e desafios culminava agora em um momento de triunfo. Ele observou Luana, radiante e confiante, aceitar seu diploma com um sorriso de realização. Após a cerimônia, Alberto e Luana se reuniram do lado de fora, onde amigos celebravam juntos. Alberto a abraçou forte, segurando-a por um momento que parecia eterno. Parabéns, Luana. Você merece cada momento deste dia. Estou tão orgulhoso de você. Obrigada, pai. Disse Luana, a palavra pai carregada de amor e gratidão. Não poderia ter feito isso sem o seu apoio. Alberto enxugou uma lágrima solitária, sorrindo para a filha que ele amava tanto. Eles tiraram fotos, riram e compartilharam histórias daquele dia memorável. Mais tarde, em um jantar especial para comemorar a formatura, Luana fez um anúncio importante. Tenho pensado muito sobre o que quero fazer a seguir, começou ela, olhando para Alberto e para os amigos presentes. E decidi que quero dedicar minha carreira à defesa dos direitos dos menos privilegiados. Quero retribuir de alguma forma, ajudar aqueles que mais precisam, assim como fui ajudada. Alberto assentiu. Sentindo um orgulho renovado, ele sabia que a decisão de Luana era um reflexo de seu caráter e dos valores que ela nutria. Eu sabia que você faria algo incrível, Luana, disse ele, e tenho certeza de que vai fazer uma diferença enorme na vida de muitas pessoas. Os próximos meses foram de preparação intensa. Luana conseguiu trabalho em um escritório de advocacia especializado em direitos humanos e causas sociais. Sua paixão e dedicação eram evidentes desde o primeiro dia. Ela mergulhou de cabeça em casos desafiadores, lutando por justiça e igualdade. Alberto continuava a apoiá-la em cada passo, oferecendo conselhos e sempre estando presente quando ela precisava. Ele via a chama de determinação nos olhos de Luana e sabia que ela estava exatamente onde deveria estar. E assim, com a bênção e o apoio de Alberto, ela começou sua carreira, dedicando-se a defender os direitos dos menos privilegiados e a lutar por um mundo mais justo. O futuro era brilhante e Luana estava determinada a deixar sua marca no mundo. O primeiro dia de Luana no escritório de advocacia foi um marco em sua jornada. O escritório, pequeno e modesto, era conhecido por sua dedicação a casos que muitos outros advogados evitavam: direitos dos moradores de rua, abusos contra trabalhadores e injustiças sistêmicas que afetavam os menos privilegiados. Para Luana, era o lugar perfeito para aplicar seus conhecimentos e paixão pela justiça. Logo nos primeiros dias, Luana foi mergulhada em uma carga de trabalho intensa. Os casos eram variados e complexos, cada um exigindo uma abordagem cuidadosa e empática. Ela trabalhava ao lado de colegas que compartilhavam sua dedicação e juntos enfrentavam o desafio de lutar contra um sistema muitas vezes indiferente aos necessitados.
Com o passar do tempo, Luana continuou a se envolver em casos que desafiavam as injustiças sociais. Ela trabalhou em projetos de defesa dos direitos dos moradores de rua, lutou contra despejos ilegais e se dedicou a causas de proteção infantil. Cada caso vitorioso aumentava sua influência e reafirmava seu compromisso com a justiça. Em uma tarde, após mais uma vitória significativa, Alberto visitou o escritório de Luana. Ele observava com orgulho a placa na porta que dizia Luana Martinez, advogada de causas sociais. Você está fazendo um trabalho incrível, Luana, disse ele, quando se sentaram em seu pequeno escritório cheio de arquivos e papéis. Obrigada, pai, respondeu Luana sorrindo. Cada vitória, cada pequena mudança, me lembra por que escolhi essa carreira. Quero fazer a diferença e acho que estou conseguindo. Alberto assentiu, sabendo que Luana estava destinada a grandes coisas. Sua coragem, empatia e inteligência não só a tornavam uma advogada excepcional, mas também uma líder natural e uma inspiração para todos ao seu redor. A luta por justiça de Luana continuava, com novos desafios surgindo a cada dia, mas ela estava pronta para enfrentá-los, armada com a experiência, o conhecimento e a paixão que a guiavam desde o início de sua jornada, e assim, com o apoio inabalável de Alberto e o respeito de sua comunidade, Luana se estabelecia como uma defensora incansável dos direitos dos menos privilegiados, construindo um legado de justiça e compaixão. Uma tarde ensolarada, enquanto Luana caminhava pelo centro da cidade, ela foi inesperadamente transportada de volta ao seu passado. Estava a caminho de uma reunião quando, ao passar por um parque, viu um grupo de moradores de rua. Havia algo familiar naquele cenário que a fez parar. Ela observou os rostos marcados pelo tempo e pela adversidade e, de repente, reconheceu uma figura. Dona Marli? Luana sussurrou, incrédula. A senhora de cabelos grisalhos, curvada pelo peso dos anos, ergueu os olhos e, após um momento, um sorriso de reconhecimento se espalhou por seu rosto. Luana, é você mesma, minha filha? Perguntou Dona Marli com lágrimas nos olhos. Elas se abraçaram e Luana sentiu uma onda de emoções. Dona Marli tinha sido uma figura maternal para ela durante os tempos difíceis nas ruas. Sentar-se ao lado de Dona Marli e ouvir suas histórias novamente trouxe uma mistura de nostalgia e tristeza. Eu nunca esqueci de você, Dona Marli, disse Luana segurando as mãos da velha amiga. Você me ajudou quando eu mais precisava. Conversando com Dona Marli e outros moradores de rua que conhecia, Luana percebeu o quanto sua vida havia mudado e o quanto ainda precisava ser feito para ajudar aqueles que continuavam enfrentando as dificuldades que ela mesma havia superado. Ao voltar para casa naquela noite, Luana não conseguia parar de pensar nas pessoas que havia reencontrado. Ela sabia que tinha que fazer algo mais, algo significativo, para retribuir a comunidade que a ajudara em seus momentos mais difíceis. Inspirada por essas reflexões, tomou uma decisão. Alberto, preciso falar com você, disse Luana quando entrou na sala de estar, onde ele lia um livro. Claro, Luana, o que houve? Perguntou ele, preocupado com a expressão séria no rosto dela. Hoje eu encontrei a Dona Marli e outros amigos das ruas. Foi um encontro emocionante, mas também um lembrete doloroso de que ainda há muita gente sofrendo. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quero criar uma organização para ajudar os moradores de rua. Quero dar a eles o apoio que eu tive e muito mais. Quero ajudá-los a encontrar um caminho para sair das ruas, assim como você me ajudou. Alberto olhou para ela com orgulho e emoção. Isso é uma ideia maravilhosa, Luana. Você sempre teve um coração enorme. Tenho certeza de que pode fazer uma grande diferença. Com o apoio de Alberto, Luana começou a planejar sua nova organização. Ela reuniu colegas advogados, assistentes sociais e voluntários
dispostos a contribuir com seu tempo e habilidades. Decidiu nomear a organização Novo Começo, simbolizando a esperança e as oportunidades que queria oferecer. A missão do Novo Começo era clara: proporcionar assistência jurídica, abrigo temporário, alimentação e, mais importante, programas de reabilitação e reintegração para moradores de rua. Luana queria que todos tivessem uma segunda chance, como ela teve. Os primeiros meses foram intensos. Luana trabalhou incansavelmente, organizando eventos de arrecadação de fundos, estabelecendo parcerias com empresas locais e criando campanhas de conscientização. Cada pequeno sucesso era uma vitória comemorada por toda a equipe, em um evento de inauguração. Com a presença de muitos apoiadores e beneficiários, Luana subiu ao palco para falar. Hoje começamos uma nova jornada, disse ela olhando para a multidão. Novo Começo não é apenas uma organização, é um símbolo de esperança, resiliência e a crença de que todos merecem uma segunda chance. Agradeço a todos que tornaram isso possível e prometo que continuaremos a lutar por um futuro melhor para todos. Aplausos e lágrimas de emoção encheram o local. Alberto, observando de perto, não podia estar mais orgulhoso. Ele sabia que Luana estava fazendo algo verdadeiramente extraordinário, transformando seu passado em uma força poderosa para o bem. E assim Luana, agora uma advogada respeitada e uma líder comunitária, continuava sua missão. Confrontando o passado e utilizando as lições que aprendera, ela criou um futuro de esperança e oportunidade para aqueles que ainda estavam nas sombras. A luta por justiça e compaixão não era apenas sua carreira, mas sua vida, e ela estava determinada a fazer a diferença, um passo de cada vez. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.